convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia. Estão sentados mesmo. Abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. Vou ler apenas o primeiro versículo, mas a gente vai fazer uma explanação de todo o capítulo, tá bom? Os irmãos podem ficar com a sua Bíblia aberta. Enquanto estou pregando, os irmãos podem ir acompanhando aí a sua Bíblia. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Deus os abençoe sempre através da sua palavra que é sempre oportuna, palavra que é sempre abençoadora. Alguns meses, ou talvez já passou de ano, nós fizemos aqui uma reflexão do Salmo 91, e talvez os irmãos nem se lembrem mais, ou se lembrar, talvez os irmãos conseguem se lembrar de poucas coisas. E a palavra de Deus, como eu tenho sempre falado para os irmãos, ela se renova. Nós somos muito ultrapassados, nós envelhecemos, nós esquecemos das coisas, nós ficamos desgastados, mas a palavra de Deus, pelo contrário, ela nunca se desgasta, ela nunca fica ultrapassada, pelo contrário, ela se renova, ela se apresenta atual. Um certo pregador disse que a pregação da palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, as notícias que vão sair do jornal amanhã, porque Deus, Ele é poderoso, e dentro das suas atribuições, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela funciona e ela aplica-se de acordo com as nossas necessidades. Então, olha o que acontece. Em cada época, em cada ano, em cada geração, em cada lugar, em cada grupo, Deus conhece as necessidades destas pessoas. E às vezes é possível o pregador usar o mesmo texto em lugares diferentes, para pessoas diferentes, e pregar no mesmo texto uma mensagem totalmente diferente, com uma aplicação totalmente diferente. Então, é nesse sentido que a palavra de Deus, ela se renova. Não quer dizer que as letras se embaralham e mudam na questão do sentido ou do registro, mas é que ela é aplicável. Deus sabe o que cada igreja, Deus sabe o que cada crente precisa ouvir. E em tempos oportunos, Deus fala conosco através da sua palavra. Amém? Então, creia nisso, confie nisso, que a palavra de Deus ela é atual para você neste momento, mesmo que você tivesse ouvido uma pregação do Salmo 91, hoje de manhã ou ontem, ela novamente será importante para você neste momento. Muito bem. O tema da nossa reflexão, estando no lugar certo. Irmãos, o mundo ele é muito grande, ele é muito vasto, ele é muito extenso. E nós, seres humanos, somos livres para ir onde quisermos. Nós podemos escolher o lugar onde nós queremos ir. Nós podemos escolher o lugar onde nós queremos estar. Eu falo que livre-arbítrio
uma doutrina importante, muito distorcida e mal compreendida por muitos, mas eu defino o livre-arbítrio do homem como um pássaro dentro da gaiola. O pássaro, ele pode voar para qualquer canto da gaiola, mas ele não consegue sair fora da gaiola. Eu quero que vocês entendam que o mundo é a nossa gaiola. Nós estamos livres para ir em qualquer lugar e estar em qualquer lugar e fazer nossas escolhas e tomar nossas decisões. Então, o problema que nós encontramos é que, dependendo do lugar aonde nós estamos, dependendo do lugar aonde você esteja, a sua vida pode ser muito comprometida. Exemplo: se a sua vida hoje se encontra longe de Deus, você está com a sua vida comprometida. E você pode escolher estar longe de Deus. O filho pródigo escolheu. Você pode escolher estar fora da igreja. Quantos têm escolhido por isso? Porém, esta escolha e esse lugar aonde tantos querem estar são lugares errados e que comprometem as suas vidas. Os nossos antigos, ou os antigos, os nossos primeiros irmãos, ou os primeiros povos, como os judeus, por exemplo, eles tinham um zelo muito grande por procurar um lugar onde eles queriam estar. Vocês se lembram que Abraão, o próprio Ló e outros sempre buscavam a direção de Deus quando desejavam ir para algum lugar. Davi era um homem que sempre estava consultando Deus, porque queria saber de Deus se o lugar para onde eles estavam querendo ir era um lugar que Deus aprovava, era um lugar que Deus iria abençoá-los. Quando Abraão e Ló estavam juntos e precisaram se dividir, o Abraão, ele orou, ele pediu orientação para Deus, e parece que o Ló não. E quando chegou o momento de decidir para onde iam, Abraão disse para Ló: se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, para mim não tem problema. Eu creio na direção de Deus. E a Bíblia fala que o Ló ergueu os seus olhos e passou a observar toda a campina do Jordão. Esta visão de Ló demonstra para nós que a sua escolha foi uma escolha baseada nas vistas, em campos bonitos, em campinas, em lugares excelentes para levar ovelhas para pastar. E ele então escolhe ir para as campinas do Jordão. Porém, lá na frente nós vamos aprender que onde Abraão se estabeleceu era um lugar dirigido por Deus, apontado por Deus. Abraão não deixou de buscar ao Senhor e ele foi extremamente abençoado. Ao passo que Ló seguiu em direção a Sodoma e Gomorra, e lá foi armando suas tendas. E este lugar onde Ló estava, a Bíblia diz que todos os dias ele afligia sua alma, porque o lugar onde ele estava era um lugar onde as pessoas não amavam a Deus, onde as pessoas não tinham temor de Deus, muito pelo contrário, eram pessoas profanas, eram pessoas pecadoras, e Ló sofreu muito com isso. Então entendam que a escolha é nossa, nós podemos escolher para onde nós queremos ir, mas dependendo do lugar onde nós estamos, a nossa vida ela pode ficar totalmente comprometida. Então os antigos, eles tinham esse zelo de procurar lugares onde podiam desfrutar das bênçãos resultantes deste lugar para onde eles estavam indo. Irmãos, uma coisa muito interessante é que hoje, em pleno século XXI,
as pessoas continuam fazendo escolhas à moda de Ló. O que as pessoas estão olhando, irmãos? Aquela cidade tem emprego? Aquela cidade tem boas faculdades para os meus filhos? Aquela cidade tem shopping? Aquelas cidades têm recursos? Sempre a visão é as campinas do Jordão. As pessoas estão interessadas, em primeiro lugar, se lá tem emprego, se lá tem escola, se lá tem estrutura. Raramente as pessoas se perguntam, mas lá tem uma igreja batista? Como que é o povo desta cidade? É uma cidade idólatra como Éfeso, aonde Timóteo teve que pastorear? Como é o lugar para onde eu vou? Como é o lugar para onde eu quero ir? E por que eu quero ir para este lugar? Quando Abraão decidiu ir para o Egito, ele foi porque havia fome em Canaã. A decisão de ir para o Egito, chegar lá e mentir, não foi uma decisão que Deus aprovou. Então, olha, irmãos, muitas vezes você vai em busca de emprego, muitas vezes você vai em busca de recursos, e você acaba se dando mal como Ló, perdendo as coisas mais preciosas que você tem. Nós temos visto essa história de irmãos que vão para outros lugares, seus filhos saem da igreja, muitas vezes perdem o hábito, o costume, a fidelidade de congregar, se tornam cristãos sem compromisso e acabam perdendo aquilo que era mais importante nas suas vidas. Então, nós precisamos tomar cuidado para onde queremos ir, em que lugar queremos estar, porque pode ser que o lugar que nós escolhemos não vai ser tão bom quanto nós pensamos. Pode ser um lugar de decepções, pode ser um lugar de sofrimento, pode ser um lugar de perda. Por isso a palavra de Deus, ela é esta bússola que nos norteia, que nos orienta, que nos aponta a direção, que nos aponta o caminho, que nos mostra o melhor lugar aonde nós devemos estar. Então, meus irmãos, um exemplo de como o povo de Deus no passado, eles eram criteriosos em relação a lugares, eles escolheram o templo. Eu sei que antes havia a tenda, as tendas, havia o tabernáculo, mas eu quero ir para o templo, que era um lugar físico, que era um lugar fixo, e ali o povo de Deus considerava aquele lugar como um lugar santo, e eles amavam estar no templo, eles amavam ir ao templo, eles amavam estar ali na casa de Deus, porque entendiam que aquela casa era a casa de Deus, que aquele lugar era um lugar bom onde eles poderiam estar, que aquele lugar, que naquele lugar eles seriam guardados e protegidos, que naquele lugar eles seriam abençoados. E eu acredito, irmãos, que ao fazer as nossas escolhas para os lugares onde nós queremos estar, nós precisamos pensar nisso. Se o lugar onde nós queremos estar é um lugar que nos abençoa, é um lugar que traz paz ao nosso coração, é um lugar que nos aproxima de Deus. E eles gostavam de estar no templo, porque entendiam que a presença de Deus estava ali. Mas eles também, além do templo, que era um lugar fixo, aonde eles podiam estar, eles também gostavam de amar ou de erigir altares. Esses altares muitas vezes eram construídos de uma forma bem rudimentar, eram feitos com pedras, mas limpava-se um local e destinava aquele local para adorar a Deus. E ali eles faziam aqueles altares, ali muitas vezes ofereciam até sacrifícios, mas ali eles invocavam o nome do Senhor. Aquele era um lugar que não podia fazer outras coisas, aquele era um lugar pessoal, muitas vezes particular, de uma família, onde eles buscavam a presença de Deus. Então, nós falamos que a vida de Abraão
foi uma vida marcada por altares, com exceção ao Egito. Aonde Abraão passava, Abraão erigia um altar, aonde ele destinava aquele pequeno local para buscar a presença de Deus. Então, o templo, os altares, eles estavam sempre separando um lugar e escolhendo um lugar para buscarem a presença de Deus. Mas o salmista, ele diz que um dia, nos átrios do Senhor, é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Que percepção, que grande verdade. Ele entendia que não propriamente o templo, mas do lado de fora, o quintal, o terreno. Ele diz que nos átrios, que um dia nos seus átrios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Oh, irmãos, como nós temos sido tolos, como nós temos sido insensatos, como nós temos priorizado e escolhido tantos outros lugares, que não é a casa de Deus, que não é os átrios do Senhor. Como nós temos errado em nossas escolhas. Eu sei que a nossa casa, eu sei que o nosso lar é o melhor lugar para nós, é o lugar onde nós descansamos, é o lugar onde nós temos privacidade, é o lugar onde nós temos conforto, mas nós não podemos amar, e nós não devemos escolher estar mais na nossa casa do que na casa de Deus. A casa de Deus é melhor do que a nossa, os átrios da casa de Deus é melhor do que os nossos, e um dia nos átrios do Senhor são melhor do que 1000 dias na praia, do que 1000 dias no Rio, do que 1000 dias na Disney, do que 1000 dias em qualquer outro lugar, diz o salmista. É sábio escolher a casa de Deus, os átrios do Senhor, para estarmos buscando a presença do Senhor. O lugar onde estamos, irmãos, pode significar muito o lugar para onde vamos ou o estado em que nos encontraremos amanhã. Se você é um frequentador assíduo da casa de Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que escolhe estar no esconderijo do Altíssimo, você pode ter certeza que à sombra do Onipotente você vai descansar. Eu vou explicar melhor o que é isso. Mas se você escolhe a sua casa, se você escolhe outros lugares, você pode determinar muitas vezes um futuro muito triste para a sua vida. Então, estar em um lugar é uma coisa, habitar é outra completamente diferente, não é? E olha o que o salmista ele diz no primeiro versículo: aquele que habita. Ele não está falando aquele que vai à casa do Senhor, ele não está falando aquele que frequenta esporadicamente, mas ele está falando aquele que habita. Onde? No esconderijo do Altíssimo. Estamos falando de alguém que habita no lugar secreto do Altíssimo. O que pode acontecer com ela, irmãos, é permanecer debaixo da sombra do Onipotente. Irmãos, eu acho uma coisa muito engraçada, cômica mesmo. Muitas pessoas que não servem ao Senhor com fidelidade, são pessoas que não vêm à casa de Deus, são pessoas que não entregam os seus dízimos, não honram o Senhor com a sua fazenda. São pessoas, irmãos, que não tiram tempo para consagrar ao Senhor, mas todas as vezes que precisam de alguma coisa, clamam: orem por mim. Igreja, orem por mim. Estou fazendo isso, vou tomar essa decisão, orem por mim. Irmãos, é a mesma coisa de olhar para Deus e zombar de Deus. E Paulo disse que de Deus ninguém zomba.
Deus é alguém muito sério. Nós não podemos viver uma vida de infidelidade e depois querer que o Senhor nos honre nos nossos momentos de dificuldade. Nós precisamos honrar o Senhor a nossa vida, e certamente o Senhor se compromete em nos honrar quando nós precisarmos dele. Então eu espero que todos os infiéis tenham oportunidade de ouvir esta palavra, de todos aqueles irmãos que não são fiéis ao Senhor, que não servem ao Senhor, que não honram o Senhor, que não tiram um tempo da sua vida para servir o Senhor, que não determinam um lugar onde é um lugar secreto onde ele possa estar com o Senhor, que entendam que Deus não tem nenhum compromisso com você. Deus não tem compromisso com os infiéis, mas o compromisso de Deus são com os fiéis. Eu quero dizer para vocês, irmãos fiéis, que quando vocês precisarem de Deus, Deus não vai deixar vocês da mão. Mas eu quero dizer para aqueles que são infiéis, quando vocês precisarem de Deus, vai depender da misericórdia dele. E ele disse para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então é outra questão. Então, meus irmãos, é muito importante que nós queiramos estar sempre na presença de Deus, considerando que é o melhor lugar, é a melhor coisa que podemos fazer. O crente, ele precisa declarar que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza, e é nele que ele confia. A gente observa também, muitas pessoas têm colocado a sua confiança no dinheiro, muitas pessoas têm colocado a sua confiança no seu trabalho, estabilidade do seu trabalho, muitas pessoas têm colocado a sua confiança na estrutura da sua casa. Mas, irmão, casa cai, emprego a gente perde, dinheiro acaba. Nós não podemos colocar a nossa confiança naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. E o salmista está dizendo que o Senhor é o seu refúgio, é para Ele que ele se refugia. O Senhor é a sua fortaleza, é aquele que o blinda, é aquele que o protege, é aquele que lhe dá todo o amparo que ele precisa. Ele diz: é nele que eu confio. Viva fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas nós confiaremos no Senhor. Uns confiam em Bolsonaro, outros confiam em Lula, mas nós devemos confiar no Senhor. Quando os antigos idólatras, eles costumavam olhar para os montes, porque imaginava-se que havia deuses dos montes, deuses dos vales, deuses dos montes, e muitos achavam que os deuses dos montes eram mais fortes, mais poderosos. Então alguém dizia: olhei para os montes, e faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Nosso socorro não vem dos montes, não vem dos deuses dos montes, não vem dos deuses dos vales. Só diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os deuses não fizeram nada. Então, meus queridos irmãos, a nossa vida, a nossa fé, a nossa dependência, ela precisa estar depositada no Senhor. Ele é o nosso refúgio, é para Ele que você precisa correr, é nele que você precisa confiar, é Ele que é a tua segurança diante de todos os perigos que nós vamos ver neste salmo. É Ele que é a tua fortaleza, a tua segurança. A Bíblia fala que Ele pode nos livrar dos laços do passarinheiro, Ele pode nos livrar do laço do caçador. E aqui é uma referência forte a Satanás, esse grande caçador que vive à espreita como um leão que ruge, esperando uma brechinha para nos tragar. O diabo está sempre com o seu laço aberto,
para nos laçar. Ele pode ser representado aqui como esse passarinheiro, esse caçador, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor pode nos livrar do laço do passarinheiro. Tiago disse: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele também fala da peste perniciosa. Esta peste perniciosa aqui eram doenças graves, doenças transmissíveis, e era muito considerado a malária, que era uma doença terrível. Mas certamente nós poderíamos classificar hoje como o momento que nós estamos vivendo, de um vírus invisível, altamente transmissível e mortal. Mas a Bíblia está dizendo que Ele nos livra da peste perniciosa. Deus livra o seu povo, Deus livra aqueles que são fiéis a Ele, Deus livra aqueles que vivem para a sua honra e glória, irmãos. Quando Israel estava no Egito, eles estavam numa parte extrema do Egito, geograficamente falando, a terra de Gósen. As pragas caíam em toda a terra do Egito, com exceção na terra de Gósen, que é onde estava o povo de Deus, onde Deus estava protegendo o seu povo. Sempre Deus quis mostrar para nós o quanto Ele nos ama e o quanto Ele honra os seus servos fiéis. Na tribulação, por exemplo, a igreja não vai estar aqui na terra, mas nesses 7 anos de tribulação, irmãos, Deus terá 144 mil homens escolhidos dentre o povo judeu, 12 mil homens virgens de cada tribo de Israel. E a Bíblia fala que esses 144 mil não sofrerá nenhum dano durante todo esse período, porque Deus estará guardando e protegendo estes homens que são uma espécie de honra e louvor para o seu nome. Detalhe: homens que nunca tiveram contato com mulher. 144 mil homens virgens dentre o povo judeu, que serão guardados e protegidos pelo Senhor, porque Deus quer mostrar que Ele cuida dos seus filhos, porque Ele quer mostrar, irmãos, que Ele honra os seus filhos fiéis. E mais uma vez, eu quero voltar a lembrar que é uma loucura deixar de servir o Senhor. É uma falta de sabedoria muito grande. Eu até não consigo entender como é possível alguém ser tão tolo, porque algumas pessoas são tão sábias para outras coisas, colocando a sabedoria de muitos homens aí perto da minha. A minha nem aparece no gráfico. Mas como são tão tolos em fazer escolhas, em se afastar de Deus, em ir na contramão com Deus. Deus é a fonte abençoadora. Deus é aquela mola que te impulsiona. Você não precisa fazer força. Ele te move, Ele te leva, Ele te impulsiona. Ele abre a porta, mas Ele também é aquele que fecha a porta. E por mais que você se esforce com a tua própria força, e por mais que você tente com a tua própria destreza, Deus fecha a porta para você. Então Tiago ele disse: se alguém quer ser amigo do mundo, beleza. Alguém quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E eu digo para os irmãos que não é possível viver nesse estado de inimizade contra Deus. Nós não conseguimos lutar contra Deus. Nós não somos Jacó e nós não conseguimos ter a mesma prioridade ou o mesmo propósito que Jacó tinha quando lutou com aquela imagem eufânica, vamos dizer assim, com o próprio Deus. Então, meus irmãos, Ele pode nos livrar dos laços do diabo, e Ele pode nos livrar das doenças graves e contagiosas, porque o Senhor cuida
daqueles que o buscam. É o Senhor que nos cobre com as suas penas e nos coloca debaixo das suas asas. Esta referência aqui do Salmo 91 tem uma ligação direta com aquilo que Jesus fala para Jerusalém, quando ele está entrando em Jerusalém. Você lembra disso? Quando Jesus está descendo aquela montanha, aquele monte, em direção a Jerusalém, e ele tem uma visão panorâmica de Jerusalém. Os irmãos podem olhar isso em foto depois, é possível, né? Vindo do Monte das Oliveiras, é possível ter esta visão panorâmica de Jerusalém. E ele diz exatamente essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te acolher como a galinha acolhe os seus pintinhos, e tu não quiseste. Ah, Jerusalém, se você soubesse ao que está reservado a tua sorte. Irmão, Jesus disse para Jerusalém, para o povo judeu de Jerusalém, que ele queria amparar aquele povo como uma galinha, quando abre as suas asas, esconde os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas Jesus disse: mas tu não quiseste, e por conta disso, vocês serão destruídos. Ah, se vocês soubessem ao que está reservado a vossa sorte. No ano 70, o templo de Jerusalém foi totalmente destruído, que era a maior glória para aquele povo, e está destruído até os dias de hoje. Até hoje não foi reconstruído. Olha ao que estava reservado a sorte de Jerusalém, e tudo isso porque eles não quiseram ser acolhidos como o pintinho é acolhido pela galinha. E eu vejo que hoje muitos crentes estão fazendo exatamente isso. Deus está querendo acolher debaixo das asas, mas eles estão fugindo e preferindo ficar em outros lugares. E nós diríamos: ah, irmãos, se vocês soubessem ao que está reservado a sorte de vocês, por escolher estar fora ou longe das asas do Senhor. Eu tenho mais de 30 anos, 35 anos de vida cristã. E nesses 35 anos de vida cristã, irmãos, eu falava isso aqui para os irmãos na sexta-feira, eu nunca deixei de congregar, eu nunca me afastei da igreja, eu sempre estive na escola dominical, eu sempre entreguei meus dízimos, graças a Deus, eu sempre fui comprometido com as coisas de Deus. Eu já cheguei a andar 2 horas a pé para ir para a igreja. Eu estava lembrando assim do irmão Miro, né, irmão Miro? Vindo das férias de fogo de bicicleta, para vir de carro para o trabalho, né? Então, quantos de nós enfrentamos jornadas épicas para estar na casa de Deus? Eu já dormi no templo, muitas vezes, porque nós amamos a casa de Deus, porque nós queremos estar no lugar secreto, para poder estar à sombra do Onipotente. Então, sinceramente, eu fico muito triste por ver hoje tantos irmãos tão longe de Deus, o que pensam, o que esperam para as suas vidas. Certamente não podem esperar muitas coisas. Então, essa imagem aqui, dessa proteção, como a galinha protege seus pintinhos, como a mamãe pássaro protege os seus filhotes, né? É realmente uma imagem maravilhosa que sintetiza tudo isso aí, que resume tudo isso aí, e que nos mostra o quanto Deus é maravilhoso. E eu espero, irmãos, que vocês estão podendo ouvir esta palavra, que vocês decidam e escolham estar no lugar certo, no melhor lugar, no esconderijo do Altíssimo, no lugar secreto, no seu pavilhão, aonde Ele se compromete em não deixar que nenhum inimigo toque nas nossas vidas. Nós estaremos sempre debaixo destas asas protetoras do nosso Deus. Amém? Deus nos abençoe com esta palavra. À noite eu quero retomar,